Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula de Descomplicando a Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar sobre sola gratia, mais um dos 5 solas que a Reforma Protestante trouxe para nós, trouxe para que a gente pudesse pensar teologia, para que a gente pudesse pensar a questão da salvação para o homem. Sola gratia significa somente pela graça, ou seja, de nenhuma forma o homem coopera com Deus na sua salvação. Essa é a ideia de somente pela graça, que não era a ideia da Igreja Católica Apostólica Romana, que entendia e que entende de que nós somos salvos pela graça e pelas obras. Não apenas eles pensam isso, outras vertentes também pensam, mas a Bíblia deixa claro que só somos salvos somente pela graça. E é isso que nós vamos ver hoje. Vamos entender um pouco desse conceito. Vamos entender o que é ser salvo somente pela graça. O quanto nós realmente não participamos dessa graça de Deus e o quanto Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, é capaz de realmente se preocupar tanto com o homem e nos salvar somente pela graça divina. O primeiro passo para a gente entender a questão de somente pela graça é a gente entender a nossa condição essencial, o que realmente nós somos na essência. Efésios 2, de 1 a 3, ele deixa isso muito claro sobre a questão do nosso estado de morte, o estado que nós estamos. Eu vou ler aqui para vocês. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Ou seja, a gente só vai entender a graça quando a gente entender que estávamos mortos. E um morto, o que o morto faz? Nada. Um morto não é capaz de agir, um morto não é capaz de levantar, um morto não é capaz de chegar até Deus. E o que nos leva a isso? Efésios diz 3 coisas. A carne, o diabo, que é o príncipe da potestade do ar, e o mundo, que é essa sociedade organizada por Satanás. Tudo isso nos leva a um estado de morte, a um estado em que não conseguimos chegar e alcançar a Deus. Mas graças a Deus que a história não termina aí. Porque se nós estávamos num estado de morte, Efésios 5:6, ele mostra pra gente o que Deus fez por meio de Cristo. Vamos ler aqui para vocês. Deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha que fascinante, olha que maravilhoso. Nós estávamos mortos, não podíamos fazer nada. Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, por meio de Cristo, resolveu nos dar vida. E um vivo sim, um vivo pode fazer coisas. Mas isso não foi só isso, ele nos ressuscitou em Cristo Jesus. E vamos prestar atenção, o verbo está no passado. Ou seja, não é algo que talvez vai acontecer, não, é algo garantido, é algo que nós já temos. Uma vez que nós temos vida em Cristo, nós somos ressuscitados nele. Mas a graça é ainda maior, porque depois de ressuscitado, nós somos glorificados em Cristo Jesus. Isso é graça. Isso é graça na sua essência mais pura. Mas a gente só compreende quando a gente entende o que a gente falou antes, o estado de morte. Quando nós não somos nada, então nós somos transformados, nós temos vida, nós somos ressuscitados, nós somos glorificados. Isso por meio do quê? Pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Não é pela fé em mim, não é pela fé em obras, não é pela fé de apóstolos, é pela fé em Cristo. E aí é outro ponto chave, outro ponto crucial. Qual a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso
são as boas obras que nós fazemos em Cristo Jesus. Ou seja, as boas obras, elas não deixam de existir, só que elas não são a razão da nossa salvação, mas sim a consequência, o fruto dessa vida, dessa ressuscitação, dessa glorificação. Eu concluo dizendo o que fala em Efésios 2:10. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, em Cristo, Deus nos tirou do estado de morte para um estado de vida. Para quê? Para que a gente produzisse boas obras. Não para que a gente ficasse naquele estado de morto. Não, para que houvesse uma transformação. Então, quando nós somos salvos somente pela graça, há transformação. Não existe graça sem transformação. Ou melhor, não existe transformação sem graça. Então, se você é transformado, se você foi alcançado pela graça, fique feliz, se alegre abundantemente com isso, porque nós não valemos nada. Nós não somos capazes de buscar a Deus. Deus, na sua magnificência, na sua misericórdia, no seu amor, nos buscou por meio de Cristo. E agora que nós temos Cristo, e agora que nós somos transformados, então nós temos que viver essa graça. Nós temos que buscar intensamente conhecer cada vez mais esse Cristo. Conhecer cada vez mais esse Deus e viver de acordo com as obras que Ele preparou para nós. É isso que eu espero que vocês tenham aprendido hoje e que realmente vivam uma vida somente pela graça. Obrigado e até a próxima aula.